Ser subversiva é questionar, refletir e estar a fim de transformar a sua realidade. Aqui, trazemos assuntos para inspirar vocês a construírem uma vida com mais sentido. Eu sou a Camila Napolitano e esse é o podcast Subversivas. Você pode estar exatamente nesse momento buscando maneiras de ter um dia a dia mais leve, menos estressante, mas não sabe por onde começar. Muitas vezes, quando a gente fala de uma vida mais organizada, muitas pessoas confundem com uma vida sem liberdade, com uma rotina totalmente monótona. Mas não é isso que a organização quer trazer para vocês, não é isso que a organização traz. E é exatamente isso que eu quero falar com vocês hoje. No episódio de hoje eu vou falar sobre como organizar essa semana pode te trazer a paz que você tanto deseja. Mas antes, gostaria de deixar aquele recadinho para você. Se você gosta do nosso trabalho aqui no podcast Subversivas, se você também acredita que levar informação para outras mulheres é importante, para que ela tenha mais consciência e mais liberdade no seu dia a dia, então participe do nosso Apoia-se com apenas R$10. Você vai estar ajudando a gente a falar com mais mulheres e ainda você vai ter acesso a conteúdos exclusivos. Então, clica no link que está aqui na descrição do episódio e participe, e eu e a Jana estaremos esperando por lá. Atualmente, nós mulheres enfrentamos vários desafios na nossa vida atual. Claro que esses desafios são muito diferentes do que as nossas mães, avós e bisavós viveram, mas ainda assim são desafios. A nossa vida moderna trouxe várias conquistas, eu tenho certeza que elas vão trazer ainda mais conquistas, porque a gente está lutando para isso, a gente está lutando por mais igualdade, mas tudo isso tem trazido para a gente uma sobrecarga muito grande de responsabilidades, justamente porque a gente quer lidar com todas essas novas conquistas, a gente quer equilibrar todos os pratinhos, mas isso tem trazido muito estresse e muita ansiedade para o nosso dia a dia. É muito importante, né, que com essa nova realidade, a gente entenda quais são os nossos limites, a gente entenda onde a gente vai falar não, e a gente comunique para outras pessoas esses limites também. Além disso, esses limites também são nossos. Então, entender qual que é o nosso foco no momento, quais serão as nossas prioridades naquele momento, porque a gente não vai conseguir dar conta de tudo. E falando sobre isso, né, vem muito a questão da organização. Muitas pessoas acreditam que a organização pode tirar a liberdade, mas isso não é verdade. Muitas pessoas, inclusive, acreditam que, se eu fizer um planejamento, eu tenho que seguir exatamente como está lá, porque se não seguir, eu acho que eu não estou fazendo direito. É meio que querer ser perfeita, sabe? Mas a ideia da organização não é essa. A ideia é te dar um norte para que você entenda para onde que você quer caminhar, mas se a vida te trazer um caminho novo, não quer dizer que você vai falar, não quero porque não estava no meu planejamento. Inclusive, a organização pode te ajudar a realizar os seus sonhos, justamente para que você consiga pensar quais são suas prioridades. Então, às vezes você tem um sonho que está lá parado, porque ela nunca está no seu dia a dia. Quando você se organiza, sabendo das coisas que são importantes para você, você pode colocar, por exemplo, um pequeno passo que tem a ver com o seu sonho lá no seu planner. E aí você escreve lá um passo que você vai dar, e aí sim você vai estar começando a ir em direção à sua meta, ao seu sonho. Além disso, a organização ela te traz mais previsibilidade. Então, vamos supor que você não tem organização nenhuma e seu dia a dia está muito estressante, muito caótico. Muitas vezes isso acontece porque você só vai apagando incêndio, você não sabe o que vai acontecer daqui 2 dias, por exemplo. E a organização ela te dá essa previsibilidade. Claro que imprevistos podem acontecer, mas muitos dos imprevistos não são tão imprevistos assim. E aí a gente pode conversar sobre isso no próximo episódio também. Mas voltando, quando você tem lá, então você faz um planejamento da sua semana. Você fez o planejamento da sua semana, você sabe quais são os seus compromissos, as tarefas que são importantes. Você já tem aí uma previsibilidade do que vai acontecer ou do que você quer que aconteça.
Então, lembra que eu falei, você tem um sonho e aí você coloca um pequeno passo para você realizar essa semana? Você já coloca esse pequeno passo como algo importante, para que você não esqueça dele. Assim, você consegue ir com pequenos passos em direção aos seus sonhos. Então, essa organização, ela vai te dar mais previsibilidade. Você vai parar de esquecer as coisas, porque muitas vezes, quando a gente não tem organização, a gente esquece das coisas porque a gente não anota em nenhum lugar. E eu sei que para muitas pessoas isso parece óbvio, mas não é. Eu costumo falar que o óbvio precisa ser dito, justamente porque às vezes a gente não faz o óbvio. Então, a organização ela pode sim te trazer essa leveza e essa paz que às vezes você está buscando, mas não sabe por onde começar. E quando eu falo de organizar a sua semana, não é fazer uma grande lista de tarefas. Isso pode ser um começo para você que não faz nada. Mas, como eu falei, a ideia da organização semanal é te dar uma maior previsibilidade, é você ter a liberdade de colocar uma tarefa que você não estava prevendo num dia. Então, é você ter essa liberdade de mexer com a sua agenda. Quando você faz uma lista enorme de tarefas, você só vai fazendo, fazendo, fazendo. Normalmente você pega uma tarefa que é mais gostosa de fazer e vai deixando as difíceis para depois. E isso gera procrastinação de algumas tarefas que são importantes. Então, quando eu falo organização semanal, é você escolher uma ferramenta. Eu falo do planner porque eu trabalho com planner e eu uso o planner na minha vida faz mais de 7 anos. Então, por isso que eu falo, sou meio suspeita para falar sobre ele. Mas você pode também usar o Google Agenda, o Notion ou qualquer outro sistema que você se dê bem. E aí, com essa ferramenta que você escolheu, você vai planejar a sua semana. Então, pensar quais são os compromissos que você tem naquela semana, e aí esses compromissos você já coloca na sua agenda. Então, vamos supor que você escolheu o domingo para fazer o planejamento dessa semana. No domingo, você já coloca todos os compromissos na sua agenda, né? Na semana da sua agenda. Pensa nas tarefas que são importantes para você, também já coloca lá. E aí, tomar cuidado para você não colocar tantas coisas no seu dia justamente para você não ficar estressada e não ficar com essa cobrança de que quer fazer tudo no mesmo dia. Então percebe o quanto a organização semanal ela é importante. A lista de tarefas ela pode te ajudar na sua procrastinação e pode também te sobrecarregar, porque pensa que na segunda você tem uma lista enorme de tarefas e aí você quer resolver tudo de uma vez e o dia não dá conta porque a gente tem uma limitação de tempo também. E aí você chegou na terça, você já está exausta, porque você tentou correr atrás do tempo perdido. Então, calma, organiza a sua semana, faz isso que eu falei, então coloca poucas tarefas no dia. E aí aqui eu falo poucas tarefas, claro que depende muito da sua realidade. Não adianta falar aqui para uma pessoa, uma mulher que tem 3 filhos, marido, casa, faculdade, CLT, empreender, né? Várias coisas para colocar poucas tarefas. Mas assim, tente colocar o mínimo que seja possível, porque só assim você vai ter esse controle e só assim você vai conseguir respirar melhor. Muitas vezes, quando eu vou atender uma mulher e dar mentoria sobre gestão de tempo, elas organizam o dia e aí colocam lá o marido, os filhos, o papagaio, o cachorro, a vizinha, a amiga, mas esquece de uma pessoinha que é muito importante para que tudo isso dê certo, que é ela mesma. Então, a gente costuma, nós mulheres costumamos deixar o nosso autocuidado de lado, porque a gente acaba falando que tem outras prioridades. E normalmente essas outras prioridades são outras pessoas que não a gente. Então, eu deixo aqui até de desafio para que nessa organização semanal você coloque que seja uma coisinha para você. Então, às vezes, muitas mulheres querem começar um exercício físico, querem começar uma meditação e não fazem nada. Coloca, sei lá, 5 minutinhos no dia para você fazer uma meditação, por exemplo. Então, não esqueçam de você mesma. A organização semanal, ela pode te ajudar a trazer essa paz, justamente para que você não se cobre tanto, justamente para que no seu dia você entenda o que é importante para você, coloque alguma coisa para que você se lembre do quanto você é importante.
e te traga essa paz. Eu acho que muito do nosso erro, dessa sobrecarga de responsabilidades, é esquecer que a gente não é um computador, que a gente não é um celular, em que a gente vai colocar um comando e ele vai fazer tudo o que a gente quer. Nós temos sentimentos, emoções, temos necessidades físicas, biológicas, em que precisam do nosso tempo. Então, como eu falei, né, o óbvio precisa ser dito. Quando a gente vê por aí coisas que falam, você precisa dormir bem, você precisa se alimentar bem, e a gente não está fazendo esse mínimo, alguma coisa está errada. Então, se desafiem a se organizarem a própria semana, justamente para que você consiga entender quais são os seus limites, como você pode tomar consciência do que você tem feito, que está te atrapalhando, que não está te dando essa paz. Porque muitas vezes, quando a gente vai fazer a organização, e aí você está começando a entender como é seu dia, você pode perceber vários pequenos gatilhos, posso dizer assim, que te trazem esse estresse. E aí eu até citei uma coisa importante, né, em um dos exemplos, é o quanto a gente quer seguir uma coisa perfeitamente. E aí eu vou finalizar esse episódio falando que você não vai conseguir organizar a sua semana perfeitamente. A ideia não é essa. A ideia é que você comece a organizar, comece a entender como que você tem usado o seu tempo, para que você tome decisões que sejam mais assertivas, para que você comece a impor limites e aí sim ter uma rotina que seja mais leve, que tenha mais paz e que tenha menos estresse. Então, quando você for organizar sua semana, não pense em perfeição, pense em fazer. Então, te desafio a realmente começar a organizar essa semana para sim ter mais liberdade. E não acredite em mim, vai, testa e depois você me fala se eu tinha razão ou não. No meu próximo episódio exclusivo solo, que vai sair lá no Apoia-se, eu vou contar para vocês, compartilhar com vocês algumas sugestões de aplicativos e ferramentas que podem te ajudar na organização. Então não percam, participem do nosso Apoia-se e espero vocês por lá. Beijos e até mais!